Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma semana da nossa disciplina. Estamos aí na semana 6. Nessa semana vamos falar sobre a integração das TDICs no currículo, olhar para a docência, pensando aí no futuro, continuando as nossas reflexões nesse olhar, nesse olhar projetivo. É um prazer estar aqui nessa semana novamente com a Kate. Nós vamos refletir sobre essa integração das tecnologias no currículo praticado, revendo aí alguns conceitos, sobre o que é currículo, como que a gente diferencia um currículo prescrito de um currículo praticado, e trazendo, essa ótica da docência que muitas vezes nem é considerada nesse movimento todo. E além disso, nós temos como objetivo reforçar com vocês as instruções para a elaboração da terceira etapa da atividade integradora, que vai reconhecer a importância desse movimento de integração das TDICs no currículo praticado, trazendo esse olhar para a docência, esse olhar para o futuro das práticas que vocês podem implementar aí no cotidiano. Então, obrigada novamente, Kate. Vamos lá, então? Obrigada, Fabiana, pelo convite, pela participação, pela bidocência. Fabiana, vamos começar a conversa? Vamos lá. Será que um professor deve se mobilizar para incluir as TDIC no currículo, as tecnologias digitais no currículo? Qual é o lugar da docência nesse processo? Como é que acontece isso? Ótimo. O que é importante destacar que o que a inovação na educação tem a ver com as práticas dos professores, Essa mudança, inovação na educação tem a ver com a alteração do método, Quando a gente pensa um método para além da transmissão de uma informação, quando a gente percebe essa mudança, a gente pode indicar esse caminho da inovação. E isso é importante quando a gente pensa o currículo, porque o currículo, quando ele está nesse campo de algo praticado, ele também remete a essa mudança de um olhar, essa mudança para algo que se faz no contexto, que se faz considerando os diferentes atores. Então, a inovação e a prática docente no currículo, ela se volta para essa consideração da cultura escolar, da cultura digital. E esses movimentos de integração, de incorporação, ele vai alterar aquilo que está posto, Porque o currículo posto, ele não traz esse movimento, ele não traz essa vida que a gente diz tanto, que o currículo é vivo, que ele é vivo, que ele está dentro das relações. Isso só vai acontecer quando esse movimento de fato acontecer. E nesse sentido a gente destaca a importância das tecnologias, O quanto que as tecnologias elas podem ser usadas para transformar essas relações, para romper com essas linearidades das práticas tradicionais. Então, sim, a gente pode pensar uma prática que seja a favor desses movimentos. E nesse sentido que a gente está aqui, Kate? Que bom, Fabiana, que bom contar com você. Vamos pensar mais um pouquinho sobre o currículo praticado, o que seria isso e onde entram as tecnologias nessa história? Muito boa pergunta. O praticado ele está nesse sentido mesmo, Do currículo que vai para além dessa coisa que é uma lista de conteúdos. E agora a moda é a lista das habilidades, das competências. Currículo praticado não é isso, O currículo praticado tem a ver com todas essas relações, com todas essas considerações, com o fato do conhecimento estar dentro de uma relação e não como uma mera transposição de um dado pronto e acabado, E nesse sentido, a prática do professor, ela necessita ir além dessa ação instrumental de ensinar e de aprender mediado pelas tecnologias. Então, ir além pressupõe essa prática que faz essa indissociação do currículo com a prática. E por estar indissociado é que é o nosso desafio, da gente estar aqui juntas pensando em como romper práticas tradicionais, como trazer de fato esse movimento, que é um movimento do currículo, como uma construção importante de ser feita, de ser realizada, que muitas vezes o professor até se abstém desse movimento,
Não, a gente está aqui defendendo algo que é possível, algo que, embora difícil, né, algo que é possível de ser realizado aí no cotidiano e pensando em projetos, né? Por isso que a narrativa agora, nessas semanas, ela se volta para projetos, para esse olhar prospectivo. Muito bom, Fabiana. Fabiana, você acha que precisa de um componente curricular novo para incluir as tecnologias no currículo, para ter essa garantia? Essa pergunta é boa e é um pouco saia justa, né? Porque parece que para se garantir alguma coisa tem que estar documentado em algo que é dado, né? Então, a garantia de um componente curricular por si só parece que garante a execução. E a gente sabe que não é isso, né? Não é o fato de ser um componente curricular que vai garantir a sua prática. E além disso, né? Será que a gente não está falando de algo que vai além, né, de uma disciplina estanque, isolada das outras? Será que a gente está falando de uma inclusão que é maior, né? A gente não está aqui discutindo e defendendo uma inclusão que permita um letramento digital, que permita uma ação crítica e participativa dos sujeitos? E como eu sou da psicologia, é muito interessante, porque, como todos os modismos, né, tem alguns que entram sempre nessas discussões. Quando alguma coisa parece muito importante, começa a se ter as discussões se isso deve ou não ser um componente curricular. No meu campo de atuação, aparece o componente educação socioemocional. Será que as competências socioemocionais deveriam entrar como componentes? E é a mesma discussão. Será que a gente não está falando de algo que tem que ser para o sujeito, né? Que isso seja importante para a vida dele, independente de estar encaixado numa caixinha ou em outra? Então, a discussão ela tem que ser mais ampla. E esse curso, né, essa especialização, deve permitir esse olhar ampliado de vocês. Como se amplia o olhar, né? Eu acho que essa tem que ser a nossa conversa aqui. E uma das formas de ampliar o olhar é garantir o direito de participação de vocês nessa construção curricular. Será que, por si só, a inclusão de um componente curricular garantiria uma mudança de prática? A gente sabe que não. Que não. O que mais garantiria, né? Então, o que eu defendo é isso, né? Eu defendo mais que um componente curricular, eu defendo de fato, uma imersão. Assim como vocês estão fazendo aqui, né? Se preocupar com uma formação que leve uma tomada de decisão crítica e reflexiva sobre o uso ou não das tecnologias. Isso sim é mais importante do que um papel, né? Uma mera defesa de um currículo ou não, né? Esse tem que ser o nosso lema, né? Redondo. Redondo, é isso. E assim, como essa discussão sobre o currículo pode ajudar os alunos na construção dessa narrativa para o futuro, do trabalho que estão desenvolvendo? Conta pra gente. Ótimo. Essa é uma boa discussão, né, Kate? A gente pensou muito sobre as narrativas e volto a destacar para vocês como uma experiência formativa, né? Será que planejar o futuro de vocês, né, planejar uma prática docente pautada num futuro, implica considerar essas construções curriculares? Como que seria isso, né? Que movimentos vocês deveriam fazer para garantir esse movimento, né? Então, o que a gente espera? A gente espera que vocês considerem, né, esses conhecimentos adquiridos no curso, que vocês tenham a oportunidade de trazer essas relações, teoria e prática, para as construções de planos de ação, e que esses elementos do contexto da educação digital possa fazer sentido numa prática profissional que de fato esteja integrada ao currículo. Porque esse é o movimento mais difícil, né? Que é pensar o contexto da educação digital dentro desse currículo, que não é um currículo de papel, né? A gente brinca, né, que a inovação... O que é inovação? A inovação é quando a gente não precisa de lápis e papel, né? Quando a gente pensa em outras formas, em outras estratégias para se atingir os alunos de uma forma verdadeiramente significativa. Então, esse é o nosso convite, né, Kate? A gente espera ter atingido aí os nossos estudantes. Perfeito, Fabiana. Obrigada mesmo. Essa discussão é fundamental. Currículo, docência, tecnologias e inovação, como tudo isso interage,
se interage, em que medida interage. Eu agradeço, né? Agradeço estar aqui na sua aula, participando e podendo colaborar um pouco, mas conto com você na minha também, tá bom? Imagina, Kate, eu só tenho a agradecer. A Kate sempre abrilhanta, né, as nossas conversas, e traz essa qualificação de um olhar, né, para as nossas discussões. E eu espero que vocês tenham nessa semana bastante inspiração para trazer esse olhar qualificado também para as narrativas. Fiquem atentos aos prazos, já estamos aí na sexta semana, mais 2 semanas a gente encerra a nossa jornada. Que vocês tragam essas inspirações todas, como a Kate nos traz aqui, para esse contexto também das nossas disciplinas. Obrigada e até mais.